Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa do Senhor para receber mais um ensinamento da parte de Deus. Irmãos, muito tem se falado sobre saúde. Na verdade, de um tempo para cá, de umas décadas para cá, tem se instituído na sociedade em geral um verdadeiro culto ao corpo, onde as pessoas fazem de tudo em nome de uma saúde, em nome de uma beleza no corpo. E quando você pensa sobre saúde, os médicos têm falado sobre exercícios. E já é constatado por várias pesquisas que os exercícios físicos nos ajudam, nos faz a gente ter uma longevidade, nos faz ter um condicionamento, rejuvenesce. E quando você pensa em exercício, qual é o primeiro que vem à sua mente? Que não custa nada, mas que requer da gente um pouquinho de boa vontade. Caminhada? Você faz caminhada? Quantos aqui fazem caminhada de forma constante? Levante a mão, por favor. Gente, só um. Léo, vem para cá, já que você está aqui na frente, vem aqui. Você vai ficar aqui bem de frente para a câmera, mais para lá um pouquinho. Por favor, mostre o que é um exercício aeróbico. Faz caminhada no seu lugar, por favor. Aumenta um pouquinho essa marcha. Corre um pouquinho no seu lugar. Corre um pouquinho no seu lugar. Vamos. Vai, um, dois. Faz exercício, Léo. Você dormiu bem essa noite? Então vai, concentra. Vai, pode continuar. Está cansado? Isso, gente, é um exercício aeróbico. São aqueles que a gente faz rápido e ritmado. Ritmado, Léo. Bracinho, tal. Quando ele está fazendo isso, ele está aumentando a oxigenação do sangue dele. E aumentando também a capacidade respiratória. Já está sem fôlego? Não, então pode mais, acelera mais. Então. Olha que coisa boa, né? Que beleza. Já está cansado? Mais rápido um pouquinho, Léo. Mais rápido. Está meio assim, descoordenado, né? Vamos lá. Tá bom, filho. Quero mostrar para você. Hoje a gente vai falar sobre resistência. Aumentou o batimento cardíaco dele aqui. A gente vai falar sobre exercício de resistência, e não esse que foi feito aqui. Onde você faz com ritmo, né? Às vezes é engraçado, tem gente que corre com os braços tudo assim, né? Tem uns que correm assim. Agora, quando você vai fazer um exercício de resistência, é um pouquinho diferente dele. Então, Léo, por favor, pega esse peso aqui, ó. Quando o Léo chegou hoje de manhã, eu olhei para ele e falei, tá com a roupa boa para fazer exercício, está de tênis, é ele mesmo que eu vou usar. Glória a Deus. E ele chegou cedo. Que bênção, Deus que te trouxe, filho. Exercício de musculação. Vamos fazer um pouco isso, de bíceps. Arregaça um pouquinho essa manga aí para o pessoal ver o bíceps trabalhando. Isso. Ó, que maravilha, ó. Aqui tem aproximadamente quantos quilos, pastor? 5 quilos. Exercício de musculação é diferente do exercício aeróbico. Exercício de musculação, ele geralmente usa aparelho, ou pode ser usado o peso do próprio corpo. Mas ele usa um peso, onde você tem que exercer força. Exercício de musculação, você tem que aprender a lidar com a dor, porque ele está fazendo aqui uma série de 10, aí pode parar, depois mais 10, né? Até ele criando uma certa resistência, depois 50, depois começa a doer. Quando começa a doer, você para. Tem horas que está doendo demais, você tem que parar, porque senão você vai se lesionar. Mas fazer um pouco de exercício para o músculo que não trabalha, se você faz 2 vezes, 3 vezes já começa a doer. Não dói tanto porque é algo que a gente usa bastante. Mas faz um pouco de tríceps, Léo. Aqui, assim. Não é, pastor?
Mostra o tríceps para ele, de cima. Mostra para ele, pastor. Vem aqui. Pode vir, aparece na câmera, aparece. Não. Vem aqui, mostra para ele. Mostra para ele, mostra. Vem, pastor. Dói. Porque a gente não usa muito. Dói. Já fez quantos aí? Está contando? Conseguiu contar? Lida com a dor aí até fazer uns 10. Fazendo força. Isso exige dele disciplina, né? Não, vou fazer 2, vou parar, porque dói muito. Não, disciplina e concentração. E está prestando atenção no que ele está fazendo, né, Léo? Muito obrigada, Léo. Aplaudo o Senhor pela vida dele. Ai, Léo. A pequena demonstração. É sobre isso, hein, gente? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre resistência, concentração, disciplina, treino. Você quer um tríceps malhado? Onde a gente, mulher, não precisa dar aquela saudação de miss, né? Porque senão balança tudo. Tem que treinar. Não dá para fazer isso que o Léo fez uma vez a cada 10 anos. Não vai ser treinado. Você sabia que o exercício de resistência, ele já foi comprovado por pesquisadores em 2007, que ele rejuvenesce os tecidos musculares dos idosos? Idosos que fazem musculação, às vezes nunca fez exercício físico nenhum na vida, mas começou a fazer depois de 50 anos. Claro que com orientação médica, né? E com todo aquele apoio, aquele cuidado. Os músculos deles foram rejuvenescidos. A mobilidade deles melhorou. Então, eles conseguem fazer os movimentos deles de forma livre, sabe? Aquilo que pra gente é normal, mas quando vai passando o tempo, parece que tem que fazer esforço. Para sentar, para levantar, para pensar, para fazer as coisas, para não cair, perder equilíbrio. Então, é a musculatura que está segurando ali. Eles foram rejuvenescidos. Isso fez com que eles se sentissem melhor. E esse exercício de resistência melhora também as nossas condições cardiovasculares e até evita o diabetes ou controla o diabetes. Mas eu estou falando de exercício desse último, de resistência. A Bíblia nos mostra que a gente também pode ter problemas, doenças na nossa vida espiritual. E uma das formas de evitar essas doenças, esses problemas, também é a resistência, exercitar a resistência. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: portanto, submetam-se a Deus, ou sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos, para evitar doenças espirituais, desânimo, cansaço, apostasia da fé, incredulidade, para evitar isso, para evitar praticar imoralidade, desonestidade, nós precisamos resistir o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo maior, ele é o nosso adversário, nós não temos nada com ele, porque ele é uma pessoa que nós olhamos, é um espírito na verdade, que nós olhamos e o desconsideramos. Não queremos ele perto de nós por quem ele é. Ele é mau. E também pelo que ele faz. Então, longe de nós, esse espírito, o diabo, ele é um inimigo de Deus. Portanto, nosso inimigo também. Nós somos filhos de Deus. Ele é inimigo do nosso Pai. Ele é nosso inimigo. Ele quer nos roubar, nos matar e nos destruir. Não há trégua com este inimigo.
Nós somos inimigos, ele é nosso inimigo declarado e nós somos inimigo declarado dele. Por que ele é nosso inimigo? Porque ele tem alguns nomes. E o nome, quando aparece na Bíblia, ele apresenta o que aquela pessoa é. O que aquele espírito é. O diabo tem alguns nomes. Primeiro deles, Satanás, que significa que ele é nosso adversário. Anote aí, por favor. Em Mateus capítulo 4, verso 10 e 11, mostra este nome, que denota a essência de quem ele é. Ele é nosso adversário. Por que nós resistimos ao diabo? Porque ele é o acusador. Esse é um outro nome dele, diabo. Acusador, caluniador. Isso está em Atos 13, 10. Por que nós resistimos ao diabo? Porque ele é maligno. Isso está escrito em Atos 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ele é maligno. Por que nós resistimos ao diabo? Porque ele é a serpente. Ele foi expulso, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Apocalipse 2, 9. Nós vamos ver isso acontecer ainda. Por que nós resistimos ao diabo? Ele é o dragão. Apocalipse 2, 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Por que nós resistimos ao diabo? Porque ele é o tentador. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 7. Por que nós resistimos a ele? Porque ele é Beelzebul, Deus das moscas. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Mateus 12, 24. Nós resistimos porque ele também é o príncipe das potestades do ar. Tem uma apresentadora que cantava uma música, cantou muitas músicas na nossa infância, meninas, a Xuxa. E ela gostava muito de se referir ao cara lá de cima. E muita gente fala: é Deus. Será que é Deus mesmo? Porque Satanás não está aqui. Satanás também está nos ares. Ele não habita aqui assim, ó. Ele habita lá, nos ares. Ele é potestade, chamado de potestade, príncipe das potestades do ar, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 2. Resistir ao diabo. Resistir, essa palavra significa tomar uma atitude firme. Resistir significa que você está resistindo às tentações e o mundanismo enviados por Satanás. Se você fizer assim, você vai ter vitória. Se você tomar uma atitude firme, não feito uma geleia, uma gelatina, mas tomar uma atitude firme de resistir às tentações e o sistema do príncipe deste século, você vai ter vitória. Amém? Se Satanás for resistido pela igreja de Cristo, com constância, se o crente resistir com firmeza às sugestões de Satanás, às propostas que ele lança na nossa mente, que ele coloca diante dos nossos olhos, sabe o que vai acontecer? O crente sabe que ele é firmado por Deus. E Satanás sabe disso também. Então ele desiste de ficar ali incomodando aquela pessoa. A firmeza espiritual em Cristo é a grande força contra as tentações. Você tem sido tentado? Nós somos tentados, irmãos. E não há nenhuma área da nossa vida que seja poupada pelo tentador, pelo maligno, pelo Beelzebul, pelo acusador, pelo caluniador. Ele não poupa nenhuma área da nossa vida. Ele nos tenta o tempo todo. Ele nos lança propostas indecentes o tempo todo. Ele não nos dá trégua. Então, a nossa firmeza
não em nós mesmos, na nossa boa vontade, mas a nossa firmeza em Cristo é a nossa grande força, é o grande poder que nós temos contra as tentações. Isso indica, quando nós resistimos o diabo, isso indica um crescimento espiritual profundo. Pessoas que realmente são firmes contra o maligno mostram que são maduras na fé. Mostra que têm realmente alcançado um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual profundo. Isso é diferente daqueles impulsos momentâneos que nós temos contra as tentações. Não, hoje eu não vou me render. Estou doente, mas hoje eu vou mesmo assim servir a Deus como eu tinha me comprometido. Mas se na outra semana você sucumbir a qualquer tentação porque você está triste ou aborrecido por uma situação, isso não é um crescimento espiritual. Isso é apenas um impulso momentâneo. Mas Deus está querendo nos chamar a fazermos exercícios de resistência. Deus está nos chamando a sermos treinados, disciplinados. Combati o bom combate, completei a carreira. Atleta, completa a carreira. Guardei a fé. Nós precisamos ser atletas, lembra? Que somos soldados, atletas e mordomos. Hoje Deus está falando, você é um atleta, você precisa ser treinado, você precisa ser disciplinado. Não dá para apenas ter alguns impulsos. Isso não vai fazer você desenvolver o teu potencial espiritual. Isso não vai te aperfeiçoar se você for inconstante. Impulsos momentâneos não podem ser uma prática na nossa vida. A disciplina de Deus tem que ser uma prática, não os impulsos momentâneos. Por quê? Impulsos momentâneos são alternados por momentos de fraqueza. É aquilo que as pessoas chamam de crente gangorra, infelizmente. Já brincou de gangorra na vida, né? Já levou seus filhos para brincar, você sabe o que é isso, né? Brinca, tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá embaixo. Isso é inconstância, gente. Isso não é ser firme. Por isso que a gente precisa ser treinado para não nos tornarmos um crente gangorra. Então, resistência. Exercício de resistência é igual disciplina. É igual treino, é igual foco. Eu, quando estou fazendo exercício de musculação, eu tenho foco. Preciso completar uma série de 10, uma série de 20, descanso, depois eu volto à minha série. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Se eu quero que os meus músculos fiquem firmes, rejuvenescidos, e me dê uma boa sustentação para o meu esqueleto. E me faça ter mais saúde. O diabo, ele pode lutar. Ele vai trazer sobre nós tentações. Ele é atrevido. Só que eu quero te dizer uma coisa. O diabo pode tentar te vencer. Ele pode até lutar contra você. Ele tentou o nosso Senhor Jesus. Ele vai tentar a nós, seus filhos. Ele pode tentar, mas ele nunca vai vencer. Ele pode sim oferecer resistência. Quem sabe você ficou durante anos e anos da sua vida preso por um trauma, preso numa área em que você se tornou tão desonesto, mentiroso. E aí você decide que você não quer mais ser assim. O diabo vai oferecer resistência, mas se o crente resistir a ele, ele vai fugir de você envergonhado e derrotado. Porque ele não tem poder. Ele não tem poder, de verdade. Quero te mostrar isso em Mateus capítulo 4. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 4, verso 8. Diz assim: Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a sua glória.
Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Satanás ofereceu para Jesus um poder. Ele disse que se Jesus se prostrasse diante dele, ele daria a glória do mundo inteiro para ele. Ele daria o poder dos reinos daqueles que estavam ali, daqueles que ainda viriam. Mas eu te digo que Satanás não tem poder. O poder dele é um poder fantasma. Você pode dizer isso? Satanás tem um poder fantasma. Não é poder de verdade, gente. Porque a palavra de Deus diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade. Ao nome de Jesus. Sobre o seu ombro, Isaías fala que o menino nasceria. A virgem conceberia e um filho se nos daria, e seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Sobre os seus ombros estaria todo o governo, todo o domínio, seu governo não teria fim. Então sobre Jesus está todo o domínio. É por isso que a palavra de Deus está escrito que nós devemos adorar o Senhor, porque só Ele é digno de receber todo louvor, toda glória, toda adoração, todas as riquezas, todo domínio. Tudo é ao nosso Senhor Jesus. Satanás tem o poder fantasma. Parece que ele é muito forte, porque ele é mentiroso. Porque ele sabe fazer um bom teatro. Porque uma das maiores armas que ele tem é o engano. Mas ele não tem poder, gente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A coragem, o poder autêntico, genuíno, procedem somente de Deus. O diabo não tem poder de te destruir. Ele não tem o poder de te dominar. Se você é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, onde o pecado tinha controle, onde o pecado realmente dominava, com a graça de Deus isso foi anulado. Onde abundou o pecado, superabundou, sobremaneiramente, mais excelente foi a graça de Deus. Então tudo aquilo que o diabo tinha nas mãos, em Cristo Jesus, foi anulado o poder que ele tinha. Jesus triunfou sobre Satanás e seu exército na cruz do Calvário. Ele colocou Satanás e os demônios da imoralidade, os demônios da avareza, da incredulidade. Ele os expôs à vergonha. Todos eles fugiram diante da presença de Jesus ressurreto, envergonhados. Envergonhados. Satanás, ele foi despejado da sua casa. Jesus tirou as chaves do inferno da mão de Satanás. Por isso ele perambula por aí. Ele perambula pelos ares, ele quer entrar nas pessoas. Mas ele é derrotado. Essa é a verdade. Não que você ouve por aí, que ele tem força, que as pessoas caem, que elas até tentam ser santas, mas não conseguem. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. A verdade é que uma pessoa que recebe a Jesus Cristo é liberta. Porque o poder de Deus é real. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Salvação, gente, é paz. Salvação é alegria. Salvação é libertação. Salvação é graça. Salvação é novidade de vida. Coragem e poder autêntico está em Deus. Satanás tem poder fantasma. Mas quando o homem cai em tentação, por que ele cai em tentação? Então, se Satanás não tem poder, porque o homem tenta a si mesmo. Quando ele tenta a si mesmo, quando ele não se submete a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sim.
Minha vida, Jesus, é sua, minha mente, meu coração, meu casamento, minha família, meu trabalho, Deus, o meu dia, os meus sonhos, os meus planos, as minhas vontades estão aqui diante de Ti. Eu não vou tomar de volta, eu estou Te entregando. Eu quero que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você está experimentando, quando você toma essa atitude, está experimentando o verdadeiro poder de Deus. Se o crente sujeitar-se a Deus, ele não cairá em tentação. Por quê? Quando eu me submeto ao Senhor, eu estou pedindo também, eu estou mostrando para Ele, na verdade, que eu sou dependente dEle. Que eu parei de me debater nas minhas águas profundas. E eu me rendi a Ele para Ele me salvar. Uma pessoa, quando ela entra no mar ou entra no rio, e às vezes ela até sabe nadar, mas de repente ela é cometida por uma cãibra. Ou ela cai num buraco e ela se desespera. Ela sabe nadar, mas ela acaba se desesperando. Ela só vai sair dali viva se alguém que vai resgatá-la, ela se submete a essa pessoa que ela vai ser resgatada. Senão ela vai se desesperar e vai matar aquela pessoa também. Quando você se vê no meio dessas águas que começam a te afogar, você não pode se submeter e fazer, se desesperar e começar a querer sair com suas próprias forças. Você tem que lembrar que Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que Ele está ali. E você fala, Deus, me ajuda, me tira agora. Eu me submeto ao Senhor. Quando você se submete a Deus, você não cai em tentação, porque o Senhor está te ajudando. Porque o Senhor é quem te livra. Ele vai te livrar de todo o mal. Jesus falou isso na oração, Senhor, não me deixa cair em tentação. Ele não deixa. Ele não deixa você cair em tentação. Ele não deixa. Mas a tentação é maior do que eu, mentira. Ele falou que não ia deixar que as coisas fossem maiores, as provações fossem maiores, as tentações fossem maiores do que a sua resistência. Eu dei aproximadamente 5 quilos para o Léo levantar. Eu não daria 5 quilos para a Sara levantar. Nossa criança aqui de 3 anos e meio. Eu não daria para ela, ela não ia conseguir isso. Nem com as 2 mãozinhas dela. Eu dei para uma pessoa que suporta isso. Assim como, se eu tenho esse bom senso, quanto mais o nosso Deus, gente, quanto mais o nosso Deus só permite que a gente possa ser provado ou enfrentar situações que a gente tem total capacidade para lidar, total maturidade para lidar, para sair vencedor. Ele não vai permitir que algo venha para nos destruir. Mas quando a tribulação vem, quando essas resistências de Satanás vêm, Deus permite, porque Ele sabe que a gente vai sair vencedor delas. Não vamos morrer no deserto, não vamos cair no meio da tentação, mas seremos livres do mal, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, algo muito importante para nós. A gente precisa saber que Satanás tem planos contra as nossas vidas. E que a gente não deve dar mole para ele, nem ser bobinho, mas estar vigilante, treinados. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11 diz assim. Antes, no verso 10, ele fala, irmãos, vocês têm que perdoar um ao outro. Vocês precisam andar em liberdade. Vocês precisam estar com o coração leve. Vocês precisam estar mais cheios do Espírito Santo. Perdoem um ao outro, porque a quem vocês perdoar, eu também perdoo. Para que não aconteça uma coisa, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Porque nós não devemos ignorar os seus desígnios. Não devemos ignorar os seus ardis, em outras versões fala. Satanás, ele tem planos. Tem estratégias contra a igreja. Eu sou a igreja, você também é a igreja do Senhor. Ele tem plano contra nós. Por isso que a gente tem que odiar a ele. Não odeie teu irmão. Não tenha raiva do teu irmão.
Não tenha rancor do teu irmão, tenha rancor e ódio de Satanás. Se você quer uma pessoa para você lançar suas amarguras, lança sobre Satanás. Não lança sobre as pessoas e nem sobre Deus. Porque você está lançando suas mágoas nas pessoas erradas. Ele é que tem plano para a nossa destruição. Às vezes ele usa as pessoas, mas a culpa é dele. A causa é sempre ele, o diabo, o mal. Ele tem planos contra a igreja. Esses desígnios significam na língua grega, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. Desígnio significa percepção, propósito ou inteligência própria para aquela área. A ideia aqui, quando Paulo fala, irmãos, não deixe ele alcançar vantagem sobre nós, porque ele tem planos específicos. Não deixa, não colabore para que os planos dele se cumpram. A ideia é que Satanás tem um plano astucioso com o objetivo de enganar a igreja, de iludir a igreja, de seduzir a igreja para ele, com o fim de destruir a igreja, destruir as pessoas. Ele pode fazer isso? Não pode. Ele não tem poder. Mas se a igreja se deixar seduzir, se a igreja tentar a si própria, aí ele consegue. O objetivo de Satanás é obter vantagem. O que é vantagem? Na língua grega também. É quando a pessoa deseja ter mais do que lhe é devido. Vantagem é ser cobiçoso. É manipular para ganhar algo. No caso aqui que Paulo apresenta, ele estava dizendo que os ressentimentos da congregação, quando um não perdoa o outro, quando há rixas e rachas na igreja, esses ressentimentos são usados pelo diabo para prejudicar a saúde espiritual da igreja. Ele vai tirando proveito dessas mágoas, esses ressentimentos no coração das pessoas, e essas pessoas não resolvem isso, não perdoam, e ficam cheias de raiz de amargura. E quando está cheio de raiz de amargura, cheio de si, o Espírito Santo não pode trabalhar ali. Ela está muito cheia de si. Não devemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios, os seus planos. Paulo diz que se a gente ficar passivo, se a gente ficar assim, inconsciente do que está acontecendo, se a gente não vigiar, nós vamos ser prejudicados. Nós devemos vigiar e saber muito bem acerca das astúcias e artimanhas do nosso inimigo para lutarmos contra. Toda pessoa que está ignorante no mundo espiritual, o diabo tem muita força. Ela não sabe como lutar, ela não sabe como se defender, ela é muito fácil dele manipular. Quando você está vigilante, quando você está cheio do discernimento do Senhor, você se torna uma peça em que ele não pode manipular. Satanás, muitas vezes, como é que ele vai agindo, então, para querer colocar em prática os seus planos? Querer fazer com que a igreja tente a si própria. Sabe como ele faz? Uma das primeiras coisas é lançando dúvidas sobre a sua segurança da sua salvação. Será que você é mesmo salvo? Gente, ele fez isso com Jesus. Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és, eu sou. Ele fez isso com Jesus, gente. Ele vai falar para você: você está pensando que você é o quê? Você acha que você é salvo mesmo? Com o que você fez? Não. Você não tem nada de Deus em você. Você é velha criatura ainda. Você é imprestável, você é inútil. Você é um carnal, você não presta para nada. Que Deus fez alguma coisa na sua vida, coisa nenhuma. Ele lança dúvida sobre a nossa salvação, para tirar a nossa convicção. Crente sem convicção não consegue orar. Crente com dúvida se foi perdoado ou não, não consegue cultuar direito. Não consegue evangelizar porque ele não tem convicção. Ele faz isso, gente, com todos nós. Você está pensando que só com alguns? Ele faz isso com toda a igreja. Questiona o fato
da gente ser convertido, ou se a gente é filho de Deus mesmo, legítimo. Satanás, ele sugere que eu posso servir a Deus, você pode servir a Deus aí sem se afastar do pecado. Ele te anima a pecar e continuar realizando a obra de Deus, sem crise de consciência ou de culpa. Isso é muito problemático. Quando as pessoas não sentem mais peso pelo seu pecado, quando elas não se constrangem mais com a sua mentira, com coisas que ela fez e não pede mais perdão. Satanás vai querendo iludir a pessoa, falando, não tem mais que pedir perdão, não, está tudo bem com você. Essa mentira foi por uma boa causa. Deus entende. Deus entende que você tinha que fazer isso que o patrão te pediu. Deus entende. Ele vai te iludindo, fazendo você pensar que você pode ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo estar cheio da sua carne. Também isso não é verdade. Ele vai ficar te incentivando a ser amigo de Deus, mas amigo do mundo. Isso também não pode acontecer. Eu sou amigo de Deus. O mundo é contrário à minha fé. Não posso ser amiga do mundo. Eu preciso escolher de que lado eu estou. Satanás quer te iludir, mas isso não vai acontecer. Não é uma verdade. Você tem que se decidir pelo Senhor. Satanás sempre apresenta argumentos racionais, coerentes, para impedir o teu compromisso com Deus. Como que isso acontece? Como ele é mentiroso, como ele sabe fazer muito bem um teatro. Ô irmãos, quando a gente assiste alguns filmes com efeitos especiais, você até pensa, né? Nossa. Você até pensa que realmente tem um homem que voa. Você olha assim, você até pensa mesmo que assiste o filme 3D, de que realmente aquele ônibus desgovernado vai vir até você, a ponto de você se recuar na cadeira. Você pensa que você vai conseguir catar aquelas borboletinhas que estão voando, não é? É um cinema. Você assiste o filme de terror? Não, né? Estou falando em hipótese. Tem gente que assiste filme de terror e acha mesmo que o Jason, da sexta-feira 13 de 2 dias atrás, quando você desligar lá, ele vai aparecer detrás do seu sofá. Ou que tem alguma coisa lá no quintal. Ele ilude. Ele apresenta coisas como se fossem verdade. Ele torce o sentido de tudo, inclusive da palavra de Deus. Ele torce, ele tenta convencer que você é muito importante. Vai tentar te convencer que você é muito competente. Vai te oferecer uma série de vantagens materiais, posição de poder, projeção humana. Te oferece tudo isso daí. Grandes compromissos e grandes promoções no seu trabalho. Você não vai mais poder servir como você estava servindo na casa de Deus, não vai mais ter tempo para evangelizar, não vai mais ter tempo para fazer culto simultâneo, não vai mais ter tempo para servir, não vai mais ter tempo nem para vir na igreja cultuar. Mas ele fica te convencendo que é o melhor para você. Que você está querendo bem para a sua família. Que você está mostrando e dando exemplo para os seus filhos que você é um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, cheia dessa atividade que só está te afastando da família, está trazendo doença para o seu corpo e te afastando de Deus. Mas ele apresenta argumentos muito racionais. Cuidado com isso. Satanás sempre mostra para a igreja os defeitos dos irmãos. Ele vai vir com uma lupa gigante, colocar no teu olho, para você ver os defeitos do seu irmão. Para quê? Com que intenção? Com o objetivo de prejudicar o teu envolvimento com a obra de Deus. Ele faz com que você se considere uma pessoa mais certa, mais crente e mais sincera do que as outras pessoas. Ele vai tentar te convencer que a igreja é uma comunidade de hipócritas. Que as pessoas estão na igreja só para disfarçar suas fraquezas e que você não tem que aguentar isso. Afinal, você é melhor do que eles. Eu não tenho que aguentar esse tipo de coisa. Ele vai fazer você só olhar os defeitos. Qualidades ninguém tem, só defeito. Eu tenho só qualidade e não defeito. Mas meus irmãos só têm defeitos, não tem nenhuma qualidade. Isso é coisa de Satanás. Isso faz parte dos desígnios dele para destruir você e destruir
toda a igreja. Ele vai te incentivar a valorizar as coisas materiais, muito mais do que valorizar Deus e o nosso próximo, os nossos irmãos. Ele tenta convencer que seu tempo, que o seu dinheiro não deve ser investido em pessoas, nem investido na obra de Deus, porque isso é prejuízo. Ajudar as pessoas, sabe? Já ajudei em outra época e não tive retorno nenhum, ao contrário, não sei o quê, não vou investir, não vou mais ajudar em nada. Isso é perda de tempo. Dá dízimo, dá oferta, sabe-se lá o que o pastor vai fazer com isso? Perda de tempo, prejuízo. E não é. Ele vai fazer com que você, vai te incentivar, vai te incitar a usar aquilo que Deus te deu. Porque Deus que nos dá o salário, gente. É Deus que nos dá saúde. É Deus que nos dá vida. Quando Ele não quer mais uma pessoa aqui, quando Ele quer recolher, Ele tira a vida daquela pessoa. Ele recolhe. Então você tem vida aqui hoje para desfrutar, para viver esse dia para Deus, não para você apenas. Então, Satanás vai fazer com que você use aquilo que Deus te deu em seu benefício próprio, somente nas suas satisfações. E não é isso que Deus nos ensina. Nós estamos aqui para fazer outros felizes, nós estamos aqui para propagar a palavra de Deus, nós estamos aqui para sermos louvor ao Senhor, não para vivermos para nós mesmos, porque quem está querendo ganhar sua vida vai perder. Mas quem aceita perder sua vida, dar prioridade para o outro em vez de você, essa pessoa ganha a vida. É diferente a lógica de Deus, da lógica que Satanás apresenta para a gente. Satanás levará você a pensar que servir a Deus é muito complicado. É complicado, é custoso, é difícil. É muito difícil. Ele vai trabalhar na sua mente para que você também só veja dificuldade nos serviços. Antes você só estava vendo dificuldade nas pessoas, agora você também vê dificuldade. Não, muito difícil isso aí. Só vai ver dificuldade no serviço, ele vai fazer com que você tenha pena de você mesmo. Que isso, rapaz? Você tem todo o direito de descansar, vai vir no pleno sábado. Veja bem, você trabalhou a semana toda, olha falando na sua cabeça. Trabalhou a semana toda. Mó luta, mó dificuldade, ficou doente. Você vai vir em pleno sábado de sol, limpar a igreja. Para com isso, vai curtir. Você tem todo o direito. Você vai deixar de sair com a sua família. De curtir o clube até o fim, até ele fechar. Vai vir mais cedo para fazer culto simultâneo na casa dos outros. Você nem sabe se a pessoa vai te receber bem. Você nem sabe se vai ganhar. Ai, curte um pouco a sua família. Você vai vir doente, vai levantar da cama, vir doente para vir participar de um culto durante a semana. Descansa. Ele faz com que você tenha pena de você mesmo. Ai, que dó de mim, vou ficar aqui. Tá tão doído, tô tão não sei o quê, tô tão xoxinho, tô tão... Dificuldade no serviço. Ele só vai fazer você ter dificuldade no serviço. Ele vai te tentar convencer que você deve servir. Pode até servir, mas sem compromisso, tá? Quando tiver com vontade, eu venho e faço. Quando eu estiver sentindo no coração, eu venho e faço. Mas é esse compromisso de... Aí não posso garantir, não vou prometer nada. Estava vendo uma reportagem falando sobre finanças, onde um grupo de economistas foi dar palestra para, acho que era o SESI. Crianças pequenas, né, acho que 8, 9 anos, para ver se eles aprendem a ser poupadores, porque os adultos de hoje, na grande maioria, não poupam. Eles gastam até além do que podem. Além de gastar mais, não poupa. Então, querendo ensinar as crianças, aí está lá. O repórter perguntando para as crianças, o que você aprendeu? Ah, que eu preciso guardar dinheiro, porque se eu guardar dinheiro, depois eu posso comprar o meu monte de brinquedo. Aí perguntou para o outro, porque eu tenho que guardar dinheiro. Aí ele fala, você vai guardar? Aí ele falou assim, não prometo nada.
Achei tão engraçado. Ele pensa, não prometo nada. É igual alguns aqui. Não, eu vou, é legal, bacana, ótimo, beleza. Ó, que projeto de Deus. Ô, pastor, tamo aí. Vamos se comprometer? Ah, então, né? Se der, viu, pastor, eu venho, tá? Aí sem compromisso, porque você tem que ter tempo para ter dó de você, né? Nos seus problemas, nas suas dificuldades. Você sabe que eu fui atacado com essa laringite, sei lá. Da quinta-feira, comecei a sentir isso quinta-feira. Nossa, a vigília é sexta-feira, né? Foi sexta-feira e foi uma bênção, foi, irmãs? Foi uma delícia, muito bom. Irmãs e irmãos. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou orar sem voz e tal? Mas Deus deu graça. Mas ontem, aí com dor de cabeça, doía para engolir, doía para falar. Aí eu achei tão bonitinho. Hoje de manhã, que o pastor levantou mais cedo, depois ele me chamou, aí fui tomar banho, fui pegar a toalha, estava 2 toalhas nas janelas, no meu quarto tem 2 janelas, falta de uma tem 2. Aí tá lá, duas toalhas encharcadas, assim, que ele colocou, eu fui dormir antes, colocou para melhorar o ar, mas isso é um lindo, né? Cuida de mim, gente. Aí ele falou, você sentiu melhora? Durante a noite, eu falei, eu senti, porque eu dormi direto. Estou melhorando, orou por mim hoje de manhã, estou melhorando. Já posso falar sem doer. Se você for deixar fazer os serviços para Deus, só quando você tiver 100%, olha, preciso ser sincero para você, os anos vão passando e isso vai ficando cada vez mais raro. Sempre tem alguma coisa que está incomodando o seu corpo, sempre tem algum problema para você resolver. Às vezes não é no teu corpo, às vezes é na sua cabeça. As suas emoções. Irmãos, que coisa mais satânica. Querer fazer com que a gente só olhe dificuldade no serviço. Vamos servir a Deus na alegria? Vamos servir a Deus na tristeza, na saúde, na doença. Ei, foi o voto que você fez com Deus, o seu Salvador. De amá-lo. De entregar a sua vida total e completa. Faz isso não. Sirva a Deus com compromisso. Olha, Deus, eu vou fazer porque eu me comprometi contigo, porque eu te amo. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Olha, Satanás vai levantar pessoas também que vão lançar dúvidas sobre seu caráter. Ele tentou tudo isso daí, ó. Tentou fazer você sentir dó de você mesmo. Tentou te convencer que você deve gastar tudo que Deus te dá com você mesmo, porque você tem direito. Esse negócio de eu tenho direito. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Isso é muito maligno. Ele tentou tantas coisas. Agora ele vai levantar pessoas para trazerem dúvidas sobre o seu caráter e as suas motivações. O que é isso? Ele recruta algumas pessoas, alguns secretários, para te atacar quanto ao seu caráter. Atacar a tua reputação e o trabalho que você está realizando. Gente, para te criticar. Você está lá fazendo, aí tem uns aí que não faz coisa nenhuma, mas é bom para criticar o trabalho dos outros. Eu aprendi que quem não trabalha não deve criticar. Você não faz, o que você está criticando? Gente que nunca entrou numa igreja e critica como anda a igreja, como que os irmãos fazem as coisas. Não está fazendo? Fique quieto. Não, mas Satanás, ele recruta pessoas que vão fazer isso. Vão te criticar. Às vezes, de primeira, essas pessoas não vão aparecer assim como inimigos assim, escancarados. Elas vêm primeiro, elas vêm com a aparência de anjo. Gente tão querida, tão solícita. Gente que te elogia tanto. Gente que te ama. Gente que está com você, né? Gente que fala que você é o cara. Que você é a mina. Que você é a pessoa. Sabe? Nossa, eles são tão queridos. Mas na verdade são falsos e traiçoeiros. Então, cuidado com isso. Cuidado com gente que vem te elogiar demais. Eu não aceito elogio, você aceita. Mas às vezes tem uns negócios muito forçados. Eu penso assim, aquilo que cabe a mim, fale.
Mas aquilo que eu não fiz, não fala, não elogia não. É feio. Sabe, aquilo que eu estou fazendo, reconheça. Sabe, reconheça o trabalho do seu irmão, mas aquilo que ele não fez, você fica dando tanto confete. É esquisito isso. É estranho, parece bajulação. Então, geralmente, quem vai se levantar para te criticar foi aquele que te bajulou há um tempo atrás. E vai falar que teu serviço é mal feito, e vai falar que você tem cara de bonzinho, mas na verdade você está querendo interesse próprio, ele vai te caluniar. Aí muita gente, nessa fase, é que a pessoa para de servir. É nessa fase que ela fica ressentida com a igreja. Que às vezes se afasta da igreja, que não quer mais servir. Irmãos, tem um grande número de pastores e pastoras, que amam a Deus, mas não querem mais servir. Não querem mais pastorear. Gente que foi muito usada por Deus, mas por causa dessas coisas aqui, infelizmente, os planos de Satanás, os desígnios dele vieram, trouxeram rancor. Então a pessoa fala, eu posso até congregar numa igreja, mas cuidar de povo eu não quero mais. Cuidado com os desígnios de Satanás, não deixe ele cumprir na sua vida. Por último, o inimigo vai levantar falsos mestres também, vai levantar espíritos enganadores, que tentarão você a abandonar sua fé e tentarão você a abandonar a palavra de Deus, a sã doutrina. Satanás, ele infiltra lobos na igreja, disfarçados de ovelha. Porque é óbvio que uma ovelha, se vê um lobo, o que ela faz? Ela foge e ela vai fazer o maior escândalo. Se uma estava meio distraída e tal, pelo escândalo da outra, vai avisar. Aí vai ser aquele auê, né? As ovelhinhas correndo, tudo para longe do lobo. Ele não vai fazer isso. Ele vai vir infiltrado, uma pelinha de ovelha, com o intuito de iludir, enganar os cristãos, principalmente os novos na fé. Nunca se aparte da palavra de Deus. Tudo que você ouve, julgue pela palavra de Deus. Confira se está escrito na Bíblia daquele jeito mesmo. Sabe? Se não está escrito na Bíblia, fique com a Bíblia e não fique com palavras soltas pelo ar. A vida cristã é uma maratona. Hebreus 12:1 fala que nós devemos correr com paciência a carreira que nos é proposta. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Onde precisa de uma explosão, uma oxigenação no sangue, aquela explosão, corre, chegou. Não. Corramos com paciência, corramos com perseverança, corramos com resistência a essa maratona aí. Seja fiel hoje ao Senhor. Amanhã pode acontecer uma coisa muito difícil. Seja resistente para permanecer fiel. Ah, mas aí veio outro dia, não melhorou, não me trouxe um alívio, está doendo. Resiste, resiste. Isso tudo vem da tua disposição. Você que tem que querer isso. Irmãos, sabe, tem coisas que na nossa vida que a gente tem que fazer que não é gostoso, não é agradável, mas você tem que fazer. Ir ao médico, você tem que ir. Fazer exame, você tem que fazer. Quem é que gosta de levar picada para tirar sangue? Mas você precisa fazer. Nós, mulheres, temos exames muito desagradáveis, muito chatos de fazer. Tem que fazer. Resiste. Aí você fala assim, ai meu Deus, hoje é dia de ir lá no médico, ser furado, ser mexido, manipulado. Ai meu Deus, vai doer. Ai meu Deus, você pegar uma enfermeira com a mão ruim. Minhas veias é tudo fininha, estoura tudo. Não tem como, elas fogem. As minhas veias fogem. Se você for desse jeito, realmente vai doer. Você fica tenso, contrai. É melhor você ir com disposição. Tá difícil, eu não gosto, mas eu preciso fazer, vou fazer. E vou lá, fazendo com disposição. Não posso falar com alegria, né? Mas com disposição. A gente tem que ter esse espírito, gente, na obra do Senhor, esse espírito, para caminhar com Jesus. Levanta da sua cama. Fala, ai que bênção que hoje é segunda-feira.
Mais um dia aqui para eu ver os milagres do Senhor, para desfrutar desse dia com a minha família, desfrutar na presença do Senhor. Levanta na terça com alegria. Ai, mas está muito frio. Ai, está muito calor, eu não consegui dormir, estou cansado, estou acabado, já comecei o dia cansado. Levanta com disposição, isso é resistência, gente. Mas está tudo difícil. Se você tiver um espírito de prostração, vai ficar mais difícil ainda. Não vai te ajudar em nada. Resistir é preciso. Resistir ao diabo é um mandamento. Resistir é a maneira de colocar o diabo para fugir da sua presença. Eu não quero ele na minha presença. Eu não quero eu ter que fugir. Eu não vou fugir. Eu não vou sair da minha posição. Eu não vou sair daqui do meio da minha casa. É ele que tem que fugir. Ele veio por um caminho, ele vai ser dispersado por 7 caminhos, mas ele vai sair da minha frente. Como você vai conseguir fazer isso? Submeta-se ao Senhor. Resista e ele vai fugir de você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia nos fala de alguns segredos para a gente criar resistência. O primeiro deles, descanse no poder do sangue de Cristo. Eu falei para você que Satanás tem um poder fantasma. O único poder que realmente existe é o poder que há em Cristo Jesus. Apocalipse 12:11 fala, eles venceram. Quando João tem uma visão dos milhares que foram salvos, ele diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você venceu e você vence e vai vencer por causa do sangue de Jesus Cristo que está sobre a sua cabeça, que você recebeu no dia que você o aceitou. Isso, por isso você é uma pessoa que tem um espírito de poder, não de medo, não de covardia e timidez. Você é corajoso, você é forte e resistente por causa do sangue do Cordeiro que te faz vencer. Você deve se armar e se defender com oração e a palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes, resistentes. Não para você ter impulsos momentâneos de resistência, não, para você ser firme, resistivos de toda a armadura, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outro segredo, sujeite-se a Deus com humildade e obediência. Como nós lemos aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E ocupe-se com o serviço. Sirva a Deus. Para terminar, descanse no poder do sangue de Jesus. Ele é fiel. Tudo que ele precisava fazer já foi feito. Tudo que você precisa para ter vitória já foi feito através de Jesus. Descanse no poder do sangue de Jesus. Arme-se com a oração e a palavra de Deus. Seja uma pessoa que anda em submissão. Que não se submeteu uma vez a Deus, que anda em submissão a Deus. E seja uma pessoa trabalhadora. Ocupe-se com o serviço. Amém? Amém? Seja resistente em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Eu sei que nesta hora o teu Espírito, a tua palavra entra em nós e nos traz convicção de que nós somos salvos, sarados e somos fortes em Cristo Jesus. O diabo não vai nos vencer. Oh Deus, em nome de Jesus, todo aquele que estava sendo tentado, que ele entenda pelo seu Espírito, que ele entenda pela sua palavra, que ele já é vitorioso e já é liberto, meu Deus. Toda mentira do diabo cai nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Hoje a tua palavra nos mostrou para a igreja que Satanás, ele fala muito, ele engana muito, mas na verdade ele é fraco, que o poder está somente em Cristo Jesus, e é debaixo desse poder que nós vivemos, é debaixo desse poder que nós andamos, por isso somos vitoriosos e livres, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor, e te agradecemos por receber nas nossas vidas esse espírito de resistência, para permanecermos firmes contra as ciladas de Satanás, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.